Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Pela quarta vez, pelo quarto ano consecutivo da participação da Gilead Kite no simpósio, no TJCC, que é um movimento aí muito importante, né, do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, que traz aí, que dá voz a quem enfrenta o câncer e também promove esperança. Então, muito bem-vindos. Eu me chamo Jéssica Bride, sou farmacêutica, cientista, doutora em ciências, e é um prazer hoje, né, participar dessa atividade. Sou gerente médica da Gilead Kite e vou falar um pouquinho, né, sobre o nosso foco como empresa e vou moderar, trazer os nossos convidados aqui para participarem dessa sessão tão importante. Tá? Então, hoje, o nosso tópico aqui é falar um pouquinho de como, né, a jornada do paciente de CAR-T e o desafio de acesso, até quando. Então, nós teremos aí uma programação, 1h30, muito rica de discussão, tanto, né, dos nossos especialistas, médicos, os nossos pacientes, e também uma discussão muito importante sobre acesso. Tá? Então, como eu já mencionei, sou gerente médica da Kite, vou conduzir hoje, vou chamar os nossos participantes ao palco. E aí, o ponto, né, muito importante hoje aqui para nós é que setembro é um mês de conscientização do câncer hematológico. E o nosso foco singular na Kite é a terapia celular. Então, tudo que nós fazemos durante 365 dias no ano é trabalhar em busca de trazer o melhor tratamento de terapia celular para os nossos pacientes e procurando sempre avançar e trazer a cura para quem precisa dessas terapias. Tá? Então, só trazendo um pouquinho dos números hoje, nós tratamos, até o momento, mais de 31 mil pacientes ao redor do mundo. Então, são pacientes tanto no contexto clínico, quanto estudo clínico, tanto no contexto aí, de pacientes que foram tratados com a terapia de modo comercial. Já são 2 produtos hoje aprovados no mercado global e nós temos muitos outros no pipeline, o que nos deixa muito feliz que esse é só o início da jornada da terapia celular. São 5 indicações de terapia CAR-T aprovadas, inclusive no Brasil, mais de 4 mil colaboradores espalhados aí pelo mundo todo, e aqui no Brasil nós somos uma equipe pequena, mas estamos aqui pequenos e ferozes, né, lutando pelos nossos pacientes. E hoje, como planta fabril, nós temos mais de 1 milhão de metros quadrados, tanto de espaço de produção, quanto pesquisa e desenvolvimento das novas gerações de terapia CAR-T que virão no futuro. E hoje nós temos mais de 30 países com produto, né, com os medicamentos reembolsados já pelos sistemas de saúde. Tá? E aí, só trazendo um pouquinho, né, apresentando um pouquinho para vocês da jornada, de quem é a Kite. Então, a Kite ela foi fundada em 2009 como uma empresa, né, de biotecnologia aqui, em estágio clínico. Deixa eu ver. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, em 2009 ela foi fundada. E em 2012, ela celebrou, então, um acordo com o Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, para progredir, então, em um estudo clínico para a terapia com células CAR-T anti-CD19. Então, anti-CD19 é expresso aí na maioria dos tumores linfoproliferativos. E em 2015, nós tivemos a aprovação, né, pelo FDA, uma designação de terapia inovadora, que foi a primeira terapia celular da Kite. Em 2017, então, a Gilead ela acaba adquirindo a Kite, e nós tivemos a primeira aprovação, então, das células CAR-T da Kite, pelo FDA nos Estados Unidos, e aí depois nós tivemos aí todos os outros, né, a União Europeia, trazendo essa aprovação das células CAR-T para outros países. Tá? Em 2020, então, a gente tem a aprovação da segunda terapia com células CAR-T da Gilead Kite,
E a empresa, então, né, é a primeira empresa a obter aprovação do FDA de 2 terapias com células CAR-T. E aí, hoje a gente tem aí muitas outras terapias, muitos outros construtos em desenvolvimento para trazer, para tentar sanar a necessidade não atendida dos pacientes com doenças, tanto oncohematológicas, quanto doenças autoimunes e, no futuro, outros tumores oncológicos. E, como eu falei anteriormente, nós completamos, então, nesse mês de setembro, mais de 31 mil pacientes tratados com as terapias celulares da Kite. Tá? Então, só mostrando um pouquinho para vocês onde nós estamos, né? Então, apesar de ter um braço da Gilead Kite aqui no Brasil, o medicamento ele é produzido, hoje, dos pacientes brasileiros, é produzido em Amsterdã, tá? Mas nós temos fábrica também na costa leste e na costa oeste dos Estados Unidos, e também nós temos aí uma parte de pesquisa e desenvolvimento também que fica nos Estados Unidos. Tá? E um fato que é muito importante para a terapia celular e que nos move todos os dias é que a terapia celular ela requer uma equipe altamente especializada e coordenada. Então, todos nós trabalhamos diariamente para trazer a terapia para os nossos pacientes em todos os países, e é uma atividade que envolve não só a empresa, mas envolve toda a jornada, desde o médico que vai trabalhar para entender qual é o perfil do paciente, qual é o perfil que vai ser beneficiado da terapia, os centros especializados que fazem o tratamento, a equipe desse centro e o paciente, que é o nosso foco principal aqui. Tá? Então, a Kite ela está focada na cura. Nós somos líderes globais em terapia celular e é o nosso foco principal. Nós respiramos e vivemos terapia celular. E nós temos aí um avanço, né, de pipeline, que são as gerações futuras que virão. Tem muita coisa importante para os nossos pacientes. É inovação e confiabilidade na fabricação. Então, hoje, aí, com uma taxa de sucesso de manufatura bem grande, e continuamos avançando sempre na pesquisa e desenvolvimento para trazermos aí novos medicamentos e também trabalhando com colaborações externas para trazer o melhor e o que tem de mais avançado para os nossos pacientes. Então, eu chamo para esse primeiro bloco, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre o alcance atual da terapia celular no Brasil e o aprimoramento da jornada do paciente CAR-T. Então, para esse bloco, eu chamo a Natália Cuminali, fundadora e editora do portal Futuro da Saúde, que vai ser a nossa moderadora para falar dessa sessão aqui. Obrigada, Natália. Gostaria também de chamar a doutora Ana Costa Cordeiro. A doutora Ana, ela é hematologista com título especialista em terapia celular e transplante de medula óssea e atua no AC Camargo Cancer Center desde 2020. Então, a doutora Ana tem uma sólida formação na USP e ampla experiência em oncohematologia. Muito bem-vinda. Obrigada, doutora Ana. Gostaria de chamar virtualmente a doutora Regiane Assis. Ela não pôde estar conosco presencialmente, mas estará aqui nos abrilhantando virtualmente. Então, a doutora Regiane, ela é médica hematologista e pesquisadora com doutorado em oncologia clínica, coordena a residência médica da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, o EMOP, e atua em diversas instituições de referência na região, com foco em TMO, leucemias e mieloma múltiplo. Muito bem-vinda, doutora Regiane. Quer participar, ainda que virtualmente. Obrigada. E também gostaria de chamar a Andréia Ascencio, que é enfermeira especialista em oncologia e terapias avançadas, como CAR-T e TMO. A Andréia atua também no AC Camargo Cancer Center. Prazer, obrigada. Com foco em cuidado humanizado e coordenação no tratamento complexo em adultos e crianças. Então, tem um excelente painel. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia, tudo bem?
Jéssica, muito obrigada pela apresentação. Queria também dar boas-vindas, bom dia para vocês que estão aqui com a gente compondo o painel. Tem gente que está online com a gente também, então bom dia para todos vocês. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, agradecer a Kate pelo convite. Dizer que vocês vão ter oportunidade de participar, e até queria já conversar com o pessoal da House, se vocês puderem colocar o QR Code na tela, para quem quiser fazer perguntas aqui ao longo do nosso painel. Acho que daqui a pouco está ali para vocês. E queria uma última coisa antes da gente começar, só checar se a gente está com o cronômetro certinho. Se eu tenho 30 minutos ou 20 minutos de painel? 20? Tá bom, então bora lá, gente. Temos 20 minutos aqui para a nossa discussão. Eu acho que para a gente ser bastante objetiva, de novo, é um prazer enorme estar aqui. A gente está aqui para falar de Cartier e aterrissar um pouco na realidade. A gente vai falar de presente e de futuro de Cartier. Primeira pergunta, doutora Ana, para a gente já aterrissar. Quais são as indicações aprovadas por uso de Cartier no Brasil? O microfone, doutora. Esse aqui, ó. Boa. Pronto, agora sim, né? Então, hoje, no Brasil, o que a gente tem de aprovação? A gente tem aprovação para doenças oncohematológicas somente, por enquanto. Linfomas difusos de grandes células B, linfomas foliculares que foram refratários à primeira linha de tratamento, precocemente, ou refratários a 2 ou mais linhas de tratamento. Leucemia de linfoblástica B, até 25 anos de idade, que também foram refratárias, recidivadas, após transplante ou em segunda recidiva ou mais, e também mieloma múltiplo, também refratário recidivado. O que é importante a gente não tem indicações em primeira linha por enquanto, então todas essas doenças que têm indicação são indicações principalmente no contexto de doenças refratárias a algumas linhas de tratamento. Obrigada. Agora eu queria passar a palavra para a doutora Rejane, que está com a gente online e que daqui a pouco aparece para vocês aqui no telão. Doutora, bom dia. Queria te ouvir agora um pouco sobre, na verdade, como que essa terapia atua nos cânceres hematológicos, trazendo um pouco de contexto, né? Como que funciona o Cartier? Então, na verdade, a terapia Cartier, ela é uma terapia que tenta redirecionar ou reensinar o linfócito T do paciente a enxergar os antígenos tumorais de uma forma mais efetiva, através de todo um mecanismo de modificação genética dessas células. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas eu sempre explico para os pacientes que é como se eu pudesse reensinar o sistema imunológico dele a enxergar as células tumorais, a priori hematológicas, né, que a gente vai focar, mostrando para essa célula qual é o alvo que ela tem que combater de forma mais efetiva. Uso grosseiramente o exemplo, que é como se eu fosse um ladrão e a polícia procurando esse ladrão, eu tenho que munir essa policial de armamentos e de formas dele encontrar de forma mais efetiva esse ladrão, né? Então, eu sempre explico para o paciente que é ensinar o próprio sistema imune dele a combater essas células tumorais com as quimioterapias, imunoterapias prévias. Esse contexto, né, de que você ensina o sistema imunológico a encontrar onde que estão as células que precisam ser combatidas. E aí eu queria já continuar essa pergunta, tentando entender como que essa terapia, como que o paciente chega nessa terapia. Então, de verdade, assim, como que a doutora Ana trouxe para a gente, né, que normalmente ele é indicado para a segunda linha de tratamento. Então, qual que é o momento que o Cartier é indicado para o paciente? Agora você está no mudo. Ah, foi. Identificar de forma precoce e de forma mais rápida qual é realmente o paciente que é candidato a essa nova terapia. A gente sabe que isso vai demandar tempo e uma série de processos até que efetivamente a infusão desse Cartier aconteça. Então, para a gente, como clínico, acho que a mensagem mais atual eu tenho que estar atenta a quem é o paciente que tem esse perfil, que tem uma condição clínica adequada, que pode aguardar o período que é necessário para todo o processamento e toda a realização do Cartier em si. Acho que é o primeiro passo para o clínico conseguir identificar dentro do que está indicado, dentro do que está já registrado no Brasil,
precocemente esse paciente para que eu possa acompanhá-lo nesse período de 2, 3, 4 meses, independente do tempo, para que ele chegue efetivamente em condição clínica de se submeter ao procedimento. Obrigada, doutora. Então, agora eu vou passar para a Andréia trazer um pouco o próximo passo, né, quando a gente está pensando e olhando especificamente para o paciente. Né? A doutora Ana trouxe um pouco de para onde que a gente tem a indicação, depois a gente entendeu como que o CAR-T funciona, agora como que essa indicação chega para o paciente, agora eu quero entender o que acontece com o paciente quando ele recebe a indicação de CAR-T, né? Como que você administra essa expectativa, né, dessa indicação, como que é isso? Bom dia a todos. Normalmente esse paciente ele chega com uma expectativa muito alta para a gente. Ele já fez diversas linhas de tratamento, eles chegam com medo, receio. O tratamento deles todos eram em um hospital e agora eles estão sendo direcionados para outro. Então a expectativa é muito alta. Então a gente tenta acolher e tentar entender todas as dúvidas, os receios, medos desse paciente para tentar acolhê-lo. Perfeito. E aí, quando você fala que ele chega com essa alta expectativa, traz um exemplo para a gente, André. Assim, qual que é a principal pergunta que você escuta do paciente? Se vai autorizar. Você vai autorizar? E aí, depois do momento que há autorização, depois vem alguma... O que vai acontecer comigo? Como que é essa... Assim, normalmente quando tem todo esse período de autorização, tem todo um trâmite interno no hospital, que a gente precisa de acordo comercial entre a operadora, o convênio, então tem um período. E às vezes o paciente acha, já está autorizado, já é tudo rápido. Então, você tem que acolher, explicar como funciona todo esse fluxo para o paciente, para conseguir já depois fazer toda a programação dessa jornada dele. E agora a doutora Ana traz também, acho que o outro lado ali desse momento da orientação para o paciente, né? Queria entender qual que é o papel do médico nessa jornada. Então, se ele continua com aquele mesmo médico que fez o diagnóstico depois que ele recebe a indicação de CAR-T, e como que fica esse acompanhamento do paciente no momento que ele está em tratamento. Então, acho que é muito importante a gente dizer que existem pelo menos aí 2 grandes equipes que vão acompanhar esse paciente. A equipe que já é do paciente, que já fez todo o tratamento de primeira linha, que tem um vínculo maior com o paciente, e a equipe do hospital que vai fazer a CAR-T. Essas equipes, elas são complementares. É importante o paciente não achar que ele vai ser abandonado por uma equipe, adotada por outra, depois ele não sabe para onde ele vai. Então, assim, é muito importante esclarecer que são 2 equipes que trabalham em conjunto, que é, né, que ele não deixa de ter o médico dele, ele só passa a ter 2. Então, como que o médico referenciador chega até nós, né? Bom, enfim, eles geralmente nos conhecem, têm nosso contato pessoal, têm acessos através do site, e eles são muito importantes para a gente conseguir orientar o paciente. Ele é o primeiro contato, né? Então, do paciente com a terapia. Vai conversar com o paciente o que é a terapia, apresentar. Vai referenciar precocemente, né, como já foi dito, né? Então, como são as indicações são principalmente para doenças refratárias, então foi refratário, estou começando um tratamento de segunda linha, não necessariamente eu preciso esperar toda a resposta, todos os ciclos para daí encaminhar. Né? Quando a gente entende que já tem uma possibilidade, a gente já encaminha para agilizar tudo isso. E também esse médico referenciador depois vai ter um contato com a gente em qual a terapia que a gente vai usar enquanto espera a célula ficar pronta, qual a terapia que a gente pode usar ou não, porque algumas delas podem atrapalhar. E também no segmento pós, porque esse paciente vai acompanhar com a equipe do transplante, olha o vício da terapia celular, por um período ali, né, da coleta, enfim, da infusão, da internação, do acompanhamento imediato naquele primeiro mês, depois ele vai voltar. Então, a gente tem que conversar com o referenciador, ele sai com uma consulta agendada para 1, 2 semanas, para garantir que tudo tem o segmento. E, doutora Ana, aproveitando que a gente ganhou uns minutinhos, eu queria dar um passo para trás ali, inclusive contemplando uma das perguntas que a gente já recebeu. Podem contar um pouco da jornada do paciente durante o tratamento em si? A preparação, a coleta das células, o envio, a preparação para a reinfusão, a célula pós. Como que é essa jornada? De repente, os tempos para que tudo isso aconteça? Pode trazer isso para a gente? Claro. Então, assim, primeira coisa é a indicação.
Quando o paciente tem a indicação, a gente valida essa indicação com a nossa equipe e ele faz uma primeira consulta. Então, nessa primeira consulta, né, a gente vê a indicação, valida a indicação, conversa sobre o que é o tratamento, né? E, a partir daí, a gente faz uma série de avaliações para garantir a segurança do paciente, né? E, nesse ponto, existe um contexto multidisciplinar muito importante. Então, esse paciente teve a indicação, chegou para a gente, fez a primeira avaliação, a gente explicou o que é. Ele vai passar pela nossa equipe para fazer toda uma avaliação, checar quais são as comorbidades, fazer uma série de exames laboratoriais, ecocardiograma, enfim, raio-x, uma série de pesquisas infecciosas para saber o que a gente tem que fazer. Alguns desses exames podem ser feitos, né, na origem, com o médico referenciador, alguns desses exames precisam ser feitos no centro que vai fazer a CAR-T. Ele passa com um fisioterapeuta, com nutrição, com psicólogo, né, para ter certeza de como está o encaminhamento, com a infectologia, que é extremamente importante para a gente, é uma especialidade que está muito unida, a neurologia também, que são especialidades que ajudam a gente no manejo das principais complicações. E também na orientação do cuidador, né, porque durante a jornada do paciente basicamente sempre vai incluir um cuidador também. Passado isso, está tudo certo, a gente tem garantia de que coração, rim, está tudo ok. Isso tudo antes de receber o CAR-T? Isso tudo antes de coletar as células. Estando tudo isso ok, a gente faz a primeira etapa, que é a coleta das células, né? Então, a gente alinha com o referenciador, tem que suspender a químio 3 semanas, 2 semanas antes da coleta, que existem os períodos ideais. Fez isso, faz a coleta, né? Então, a coleta é um procedimento curto, o paciente fica 1 dia para passar o catéter, fazer a coleta, algumas horas, e está liberado para voltar. Nessa coleta, as células vão, né, então, para a fábrica, e aí o paciente volta, geralmente, para o médico referenciador para programar o que a gente vai fazer no meio do caminho. Então, quando essas células estão lá no laboratório sendo produzidas, o paciente volta e aí vai ser decidido qual o melhor tratamento, qual tratamento é ideal para ser feito nesse momento para que o paciente vá com menor volume de doença. Né? Então, às vezes é uma radioterapia, às vezes é uma quimioterapia, às vezes é igual a que ele usou antes, eventualmente, às vezes é diferente. E, geralmente, faz em torno de 1 a 2 ciclos. Né? A gente tem tido um período curto, né, até de produção com algumas empresas, como a Kite. A gente enviar a coleta e voltar, a gente tem em torno mais ou menos de 1 mês e pouquinho. Então, é mais ou menos um ciclo, né? A gente reavalia esse paciente para saber o status da doença. Então, vai fazer um PET, vai fazer, no caso da leucemia, um mielograma, até para a gente poder comparar depois. Células voltaram, estão no AC Camargo, por exemplo, garantir que está tudo certinho. Esse paciente volta para São Paulo, né, no nosso caso. E aí a preparação para receber a CAR-T é uma quimioterapia mais leve, não é uma quimioterapia para combater a doença de base. É uma quimioterapia para preparar o organismo para receber essas células, para que o organismo realmente permita que essas células façam o efeito. Né, existem alguns modelos, mas geralmente são poucos dias de quimioterapia e depois faz a infusão. Ainda hoje, a gente interna todos os pacientes para fazer a infusão, né? Óbvio que existem aí uma tentativa de fazer ambulatorial, mas, por segurança, todos os pacientes hoje no Brasil são internados. Depois da infusão, tem um período em que a gente fica ali na internação, observando as principais complicações mais precoces, geralmente em torno de 10 a 14 dias. Depois disso, o paciente vai de alta, mas tem que ficar ainda próximo do centro por até 28 dias depois da infusão. Então, isso é uma exigência, então a gente sempre avisa, não teve alta, não volta imediatamente para casa. Fica ali até completar esse 1 mês. Completou, é aquilo que eu falei do papel também da gente com o referenciador. Já sai com um resuminho das complicações, o que aconteceu com a consulta agendada. Excelente, obrigada por trazer essa jornada. Agora eu queria conectar com a doutora Regiane, que está lá com a gente online. Doutora, para entender um pouco
dos centros que são referenciadores, os centros de excelência, né? A doutora Ana trouxe agora para a gente como que é um processo complexo e intrincado, né? Assim, imagino que não são todos os centros que estão habilitados para fazer uma terapia como essa e acompanhar esse paciente. O que eu queria entender é, no nosso país, quantos centros fazem esse tipo de processo? Por que eles têm que ser especializados? Acho que trazer um pouco desse bastidor também. Eu não tenho números exatos, mas eu acredito que no momento já tenha em torno de 20, 25 centros habilitados. Em geral, são centros que já tinham no seu histórico realizarem transplante de medula. São procedimentos que têm uma série de semelhanças técnicas, cuidados, e as equipes já estão um pouco mais habilitadas com essa rotina de que envolve diversos processos, né? Passagem de catéter, procedimentos de aférese, quimioterapia de preparo, infusão. Então, esses centros eles precisam passar por um processo de validação de qualidade. E, em geral, como eu disse, são centros normalmente que já têm transplante de medula, então já tem uma série de padronizações pré-estabelecidas. Eu sei que estão inúmeros centros em processo de validação por diversas empresas, então isso muda muito. E todos, né, eu acho que no Brasil o grande anseio é que aconteça uma disseminação e um aumento do número desses centros habilitados e validados para realizar a terapia CAR-T, porque a gente que está fora ainda desses centros, a gente depende realmente de todo esse link, essa vinculação não é algo difícil, foi como a Ana falou, em geral a gente já tem contato, muitas vezes profissional e pessoal com esses colegas, então a gente consegue falar diretamente, é um acesso super fácil, essa troca de informação, de tempos, de discussão do que vai ser usado com esse paciente tem que ser uma coisa muito combinada para dar certo. Seja porque a gente precisa esperar o tempo do processo, seja porque a gente, enquanto clínico, não pode atrapalhar o processo e no pós a gente vai ter que fazer o segmento, vai ter que também ter essa vinculação com a equipe para discutir possíveis complicações tardias, cuidados a longo prazo. E a importância de ter mais centros ou de ter esses centros é também porque o paciente tem que ficar próximo ali daquela região, principalmente nesses 28 dias que você trouxe, né, doutora Ana? Nos 28 dias ele precisa ficar realmente perto do centro, 1 hora do centro. Mas pode ser de qualquer lugar do Brasil, vir e fazer. Agora, Andréia, eu queria te trazer de novo para a conversa, né, entendendo um pouco o papel da enfermeira dentro desse processo, da jornada do paciente, depois que ele já recebe a terapia ou caminhando durante esse processo todo. Bom, normalmente o enfermeiro é que faz toda essa jornada do paciente. Então, a partir que está autorizado, então, o enfermeiro vai alinhar com a equipe da hemoterapia, a data, a gente vai checar com o médico hematologista, checar realmente o tempo de quimioterapia, do washout desse paciente. E aí a gente faz o cronograma, tem as consultas, ele precisa passar com uma avaliação de acesso. Então, o enfermeiro ele vai fazer todo o cronograma desse paciente para vir daqui. Se for de outro estado, então ele vai agendar vascular, anestesista, fazer toda a preparação, enviar esse cronograma, explicar para o paciente, e aí o paciente, né, aí ele vai vir para São Paulo também com um pouco mais de segurança de todo o cronograma, o tempo que ele vai ficar aqui em São Paulo também, isso é importante. E também na parte da infusão, também todo esse cronograma, porque a parte da quimioterapia que ele faz aqui, da linfodepressão, no nosso hospital, a gente faz de forma ambulatorial. Então, a gente explica também isso, ele tem um catéter que ele vai passar previamente. Então, a gente faz todo o cronograma, o fluxo desse paciente dentro da instituição. E na parte da alta também. Todos os agendamentos, os retornos que esse paciente vai passar, os PETs que tem que fazer, as datas corretas, o retorno com a infectologista também no D+90, que é importante por conta da vacinação. Então, ele é o maestro da jornada do paciente. Isso é muito bom, né? E a gente que acompanha a saúde sabe o quanto a gente precisa tanto desse maestro da jornada para que ela aconteça da melhor forma possível. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que é importante a gente entender.
relações sobre acesso, né? Tem duas perguntas aqui que elas se conversam. Uma delas é, nesses centros, qual o perfil do paciente é aceito? Então, é aceito o paciente que tem acesso ao SUS, mas também o paciente do convênio, ou só o paciente do convênio? Então, é uma pergunta importante para vocês responderem. E aí tem pergunta aqui também sobre locais desses centros. Então, se tem em Salvador, Fortaleza, Curitiba, imagino que vocês não vão falar o nome dos 20 centros, mas talvez dá uma dimensão assim, continental de onde que eles estão. Consegue me responder, doutora Ana? Consigo. Então, realmente, né, pela última, de centros, a gente tem a maioria dos centros em São Paulo, mas tem centro em Minas, Rio, Salvador, Curitiba, pelo menos. Então, assim, a gente tem vários centros que já têm aprovação. Em relação ao acesso, acho que vai ter uma discussão bem ampla, né, sobre acesso. Do ponto de vista clínico, que eu posso dizer, a gente recebe qualquer paciente que tenha sido indicado. Né? Então, para a gente, a princípio, para uma avaliação inicial, não importa de onde esse paciente vem, ele chega e vai ser avaliado. Aí o acesso, acho que é um outro painel à parte. Ah, sim, não quis furar o próximo painel, não. Eu acho que é importante, talvez, o pessoal que está acompanhando ter essa curiosidade, mas certamente vocês continuem acompanhando, que a gente vai ter uma discussão mais profunda sobre isso. Mas é importante, assim, não existe uma barreira burocrática para o paciente ser avaliado pelo centro. Ele sempre vai poder ser avaliado. Perfeito. Agora, 5 minutos finais, eu queria que vocês trouxessem, cada uma com 1 minuto e meio ali de reflexão, um pouco quais são os próximos passos, pensando em desafios e possibilidades de aprimorar essa jornada quando a gente fala de CAR-T. A gente está falando de uma terapia absolutamente inovadora, que muda a vida dos pacientes nas quais ela é indicada, mas que a gente tem ainda alguns desafios que podem, acredito que, melhorar. Queria ouvi-las a partir disso. Então, quais são os caminhos necessários para a gente melhorar essa jornada de CAR-T? Começo com você, Andréia. Bom, em relação a desafios, eu acredito também o paciente também receber essas informações. Às vezes a gente recebe, muitos pacientes que às vezes perderam tempo da indicação. Então, quanto antes esse paciente receber informação, como eventos como esse, eu acredito que a gente receba também, o paciente consiga fazer essa jornada dele mais fácil dentro da instituição. Doutora Rejane? Eu acho que, na minha opinião, a gente precisa passar por um processo ainda de democratização do acesso. Isso vai envolver a discussão de acesso, inclusive público, que eu sei que ainda não é uma realidade fora de estudo clínico. Para quem está fora desses centros, a gente busca a qualificação de novos centros para que o paciente não precise ter o deslocamento, sair da sua realidade, da sua cidade. E cada vez mais, para os clínicos, acho que fica a mensagem de que a gente precisa, enquanto médico referenciador, ter noções muito claras de quem são esses pacientes candidatos, o momento correto de indicação e buscar esse acesso, ajudar o paciente nessa jornada. Claro que a gente tem um papel um pouco secundário em todo o processo ativo, mas a gente é o primeiro ponto, que é fazer ele chegar nessa primeira avaliação, de forma precoce e com a indicação correta. Muito obrigada, doutora Rejane e doutora Ana. Rapidamente, só para você perguntou sobre próximos passos para aprimorar o tratamento. Então, além de toda essa questão de como o paciente chega, enfim, acesso, acho que uma coisa importante é falar, as empresas elas não estão paradas, a gente vê um movimento muito grande em aprimorar de fato a técnica, né? Então, períodos mais curtos entre a coleta, a infusão, novas terapias celulares que às vezes ao invés de ter um alvo, tem 2 alvos, né? Terapias que podem ser de prateleira, que a gente fala, né? Que são terapias que você não precisa fazer necessariamente a coleta do paciente. Então, assim, do ponto de vista, acho que de desenvolvimento, é o que a Jéssica falou, existe um pipeline de desenvolvimento muito grande, né? Eu queria pedir uma salva de palmas para as nossas palestrantes aqui. Muito obrigada pela Kite, pelo convite. Eu acho que a gente conseguiu fazer a melhor imersão possível nesses 25 minutos. Obrigada de verdade. Agora a gente segue para mais aprofundar esse tema. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Obrigada por todas as informações compartilhadas. Consegue colocar a doutora Rejane no telão para a foto?
Muitíssimo obrigada. Nós poderíamos ficar a manhã toda aqui discutindo, né, várias perguntas que chegaram, que nós não tivemos tempo de responder, mas responderemos após essas perguntas. E agora eu gostaria muito de apresentar um vídeo simbólico de como o CAR-T já está impactando a vida dos pacientes no Brasil. Meu nome é Ana Carolina, tenho 33 anos, viajei com a minha mãe e no avião eu comecei com uma dor de estômago, puxava um pouco pelas costas, só que um pouquinho depois eu comecei a ficar toda amarela. Aí dentro de alguns exames fizeram um ultrassom e viram que eu tinha muitas pedras na vesícula. Fiz a endoscopia que pediram, quando eu acordei eu perguntei se tinha ido tudo bem o procedimento. O médico falou que tinha tudo dado certo, mas que ele tinha visto algumas imagens estranhas no meu abdômen. E aí, nessa biópsia, veio o diagnóstico de linfoma não Hodgkin de grandes células B. O caso da Ana foi desafiador desde o começo, porque já foi uma paciente que não respondeu adequadamente à primeira linha de quimioterapia. Meu nome é Rafael Nogueira, mais conhecido como Rafael Sucesso. Tenho 42 anos. Começou a aparecer um volume no meu pescoço, que não doía, né, e não me incomodava de forma alguma. E aí se descobriu que era um linfoma do tipo não Hodgkin e do subtipo folicular. O Rafael chegou bastante doente na época, com um quadro de múltiplos linfonodos bastante grandes e, a princípio, uma biópsia que sugeria linfoma, mas que ainda não estava completamente esclarecido. Fiz 6 ciclos de quimioterapia, porém mesmo com o transplante de medula, a doença ficou ali. Então eu saí do transplante de medula e tive que fazer radioterapia. E aí na hora que eu entrei na consulta, a doutora falou que a doença tinha voltado. Aí nesse momento eu falei para ela que eu não queria mais tratar, que eu queria ir para cuidados paliativos, que ela não queria mais tratar. O câncer ele tinha avançado para o nível 3/4. E aí cada quimioterapia que eu fazia, ela detonava os tumores, só que dias depois voltava. E quando voltavam em tamanho maior e em mais quantidade. Cerca de 1 ano e meio depois, ele começou a perder resposta e foi quando eu realmente comecei a me preocupar um pouco. Um paciente bastante jovem, não estava respondendo ao tratamento que a gente vinha fazendo e ele nitidamente estava tendo uma piora clínica. Os pacientes chegam aqui com condições emocionais bastante diferentes, quase sempre estão sofrendo enfrentando um momento muito difícil da vida, alguns deles já multitratados, com uma jornada exaustiva, e eles querem saber, essa é uma esperança? Não é? É para mim? Não é? Aí eu acabei cedendo a todos os apelos de todo mundo em continuar tratando. Então nós vamos fazer a terapia de CAR-T-cell. Aí eu apostei por ser uma terapia inovadora, fora do Brasil e estava dando muito resultado, então eu coloquei todas as minhas fichas ali. Então, não é mais uma química que você dá o linfócito do paciente modificado que vai lutar contra a célula tumoral. Então, isso é uma arma completamente nova. Bom, eu diria que a terapia com as células CAR é uma terapia revolucionária, porque é uma terapia no qual a gente consegue extrair células do sistema imunológico do próprio paciente, modificar essas células geneticamente e tornar essas células aptas para poder destruir a doença do paciente. Essa terapia fez com que nós pudéssemos resgatar os pacientes de momentos que não teriam mais possibilidades de vida. Porque a gente sabe que é uma tecnologia promissora, ela veio para transformar, para causar impacto, para salvar vidas, para agregar valor, vida e tempo, né, na jornada dos pacientes. Então a gente precisa acelerar. Acho que é começar pela dificuldade de acesso à informação. Depois vem barreiras mesmo do próprio sistema de saúde. A jornada é longa e ela é diferente se você está buscando atendimento no sistema público ou tendo tratamento no sistema privado. Na medicina privada eu vivo um cenário que, apesar de ser difícil conseguir algumas coisas, é possível. Né? A prova é a terapia CAR-T-cell. Então, para essa população do serviço público, é algo que ainda para mim não é uma realidade.
que esses pacientes eles conseguem não só tratar a doença, mas sim recuperar a qualidade de vida e recuperar a vida que eles tinham antes. Mas eu tive a certeza que eu iria vencer esse câncer com o CAR-T, e que era a única possibilidade que a gente tinha naquele momento de salvar a minha vida. Fui na consulta e na hora que a gente abriu o PET scan não tinha nada. Ai, alívio, conquista, gratidão por não ter desistido. Mas a minha fé foi tão grande e eu tinha tanta certeza que quando saiu o resultado do PET scan, ela disse que não tinha mais nada de tumor dentro de mim. Foi quando eu senti o meu renascimento. Eu senti que deu certo ali. Vê-lo hoje me dá bastante ânimo de que a gente tem que conseguir para outros também. Eu não tenho dúvida que se não fosse o CAR-T, ele não estaria aqui. Quando você vê um paciente na sua frente, bastante fragilizado por aquela doença, e aquela doença você sabe que ela tem um curso fatal e que cabe a nós a gente poder oferecer o que a medicina tem de melhor para que a gente mude o curso da doença. Isso para a gente realmente resgata tudo aquilo que a gente tem de melhor na essência do que é ser médico de fato. Na saúde não faz sentido a gente gerar diferenças de oportunidade. Quem precisa, independente de onde reside e onde faz o seu tratamento, precisa ter acesso. Toda pessoa que chega, né, querendo viver, para mim me toca, né? O primeiro conselho é ter fé, é acreditar e confiar, porque a terapia celular com o CAR-T me deu uma sobrevida. Então hoje eu me vejo um Rafael incentivando pessoas a sair daquela vida que eu vivia antes do câncer, fazendo sucesso dessa forma para as pessoas. Hoje, você ter um diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Para quem vai fazer a terapia celular, ela é o futuro promissor aí da ciência e que vai dar certo, que é só confiar. A vida é inestimável. Com inovação, eu tenho certeza que, por exemplo, com terapia celular, CAR-T, a gente pode fazer algo único e junto com os pacientes. E isso é perseguir a cura, ajudá-los a realizarem os seus sonhos. Vamos seguir juntos então, para que a gente possa contar essas histórias de sucesso, para que a gente possa se motivar com elas e para que a gente possa ver um mundo com menos dificuldade para se combater o câncer e para se viver uma vida com mais saúde. Acho que já é a 20ª vez que eu choro vendo os vídeos, né? Mas se esse testemunho de vocês dois, dos médicos de vocês, não nos der força para lutar diariamente pela terapia, por tudo que vem, por toda a inovação, o que nos dará, né? Então, muito obrigada por contarem a história de vocês. É por isso que a gente acorda todos os dias lutando pela terapia no país. Então, eu gostaria muito de chamar o Glauco, que vai liderar, o Glauco Lima, que vai liderar essa sessão com os nossos protagonistas aqui e contar um pouco mais dessa história. O Glauco é engenheiro florestal de formação, é mestre em logística e transporte florestal, ex-paciente de linfoma e um dos primeiros pacientes no Brasil a utilizar a imunoterapia. E hoje ele é membro do Comitê dos Pacientes da Abralho e ele vai falar um pouquinho, vai fazer aí uma homenagem, então, a vocês, pacientes. Vou falar. Já começa cortando o coração. Eu achei que ia apresentar todo mundo, mas tudo bem. Eu pedi essa oportunidade para a gente não esquecer das pessoas que estiveram aqui, tá? Eu acho que muitos de vocês devem ter conhecido a Mirula. A Mirula
iniciou o Comitê de Pacientes, tá? Eu sou um dos primeiros membros do Comitê de Pacientes da Abrale. E vamos ver se eu lembro o que eu ia falar para vocês. Mas eu ia fazer uma brincadeira, sabe? O Comitê de Pacientes tem uma coisa em comum com essas pessoas que estão aí. Quem é paciente? Quem é do comitê? Levanta a mão, por favor. 3, 4 comitê. Mas a gente tem uma coisa em comum. Essas pessoas não estão com a gente mais, mas eles sempre estiveram sorrindo, tá? Todos eram amigos nossos. A Merula, eu acho que era mais próxima de mim, e eles nunca deixaram de sorrir. Assim que é o Comitê de Pacientes da Abrale, a gente sofreu o que vocês não imaginam e a gente sempre sorriu, tá? Isso é uma homenagem para eles. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Glauco. Eu queria agradecer a minha esposa que veio de Maceió, nós moramos lá. Eu queria agradecer a Marília, que conhece bastante da minha história, tá? E por isso que eu acho que ela me convidou. Eu sou um dos primeiros pacientes no Brasil a fazer imunoterapia para câncer no sistema linfático. Tenho uma longa jornada, tá, de experiência, e apresenta os dois. Vou apresentá-los, com certeza. Obrigada, Glauco. Então, eu gostaria de chamar a Ana Carolina Tuzzi. Ela é enfermeira oncológica e paciente de linfoma não Hodgkin. Fez transplante em 2023, como vocês viram, e CAR-T em 2024. E, atualmente, ela é coordenadora do Comitê de Pacientes da Abrale. Muito obrigada, Ana. Gostaria também de convidar o Rafael Nogueira, mais conhecido como Rafael Sucesso. Quero saber de onde veio. Tem 42 anos, é formado em administração de empresas e atua como consultor de viagens e corretor de imóveis. Foi diagnosticado com linfoma folicular e atualmente está em remissão. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigada. Pode começar? As nossas falas são sempre acompanhadas de muita emoção, tá? E o Rafael, antes eu estava conversando com ele, ele falou assim: Glauco, eu posso ser que eu chore em algum momento. Eu falei: cara, não se preocupe, que eu choro em todos os momentos. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje e, assim, a gente tem um propósito aqui na Terra. Não só nós, tá? Vocês também, a gente vai passar ou não pelos mesmos problemas, tá? A gente não imaginava que a gente ia ter câncer. O câncer acomete 1 a cada 5 pessoas. Hoje é uma estatística, tá, sinalizada pelo Observatório de Oncologia da Abrale. Então, isso pode acontecer com qualquer um, tá? Eu estava ouvindo uma mensagem, a gente tem um propósito aqui na Terra. Deus, que a gente acredita, tá, e vocês, é importante que vocês sintam o que está em mim, o que está em nós. Não somente, nem todas as vezes, o que eu protagonizo aqui. Às vezes a gente passa mensagens, mas o que está em nós que precisa ser tocado para vocês. Isso é muito importante, tá? Então, que a gente consiga tocar vocês de alguma forma, tá bem? Cada palavra vai ser dita com tanta potência e força para vocês levarem isso para vocês, tá? Hábitos de vida, espiritualmente, mentalmente, de forma saudável. Eu entendo que eu cumpro todos os propósitos de Deus na minha vida. E fazendo isso, tá? Eu sou um exemplo para vocês. Porque para dar testemunho e ser exemplo, eu tenho que ser exemplo primeiro. E é isso que a gente tenta fazer. Vamos começar? Aninha e Rafa, muito obrigado, tá, por estarem aqui conosco. Como vocês se veem hoje? Quais são suas motivações diante dos resultados positivos de seu tratamento? Eu costumo falar que após o CAR-T, eu acho que eu estou num momento de transformação ainda. É claro que a gente não muda a personalidade, mas a gente fica diferente. Falo que cada ano do congresso eu pareço um Pokémon, eu estou evoluindo. Carequinha, de lenço, depois de cabelo. Então, eu acho que eu estou num momento de transformação. Mas o que eu vejo hoje é querer levar a esperança,
fé, determinação para essas pessoas que estão vivendo esse momento difícil que a gente passou. Obrigado. Bom dia a todos, com sucesso. É um prazer estar aqui com vocês, dividir esse momento com a Aninha, com o Glauco. Eu costumo dizer o seguinte, que essas células, quando entraram em mim de volta, me trouxe a juventude que eu não estava tendo antes do câncer. E hoje eu me sinto um adolescente no corpo de um quarentão. E eu fico muito feliz de poder ser inspiração para as pessoas que estão passando pelo que eu passei. E todo dia eu me motivo mais de ser esse exemplo. Cada dia que passa eu me sinto mais forte, sabe? É como se essas células que estão dentro de mim estão trabalhando a todo vapor para me deixar mais forte e fazer com que eu cumpra o meu propósito de vida. E é isso. Muito obrigado, Rafa. É isso, né? Ser exemplo de inspiração, fazer o correto. Eu estava conversando com o Rafa ontem. Eu falei, Rafa, eu sei que você está se sentindo um garotão. Ele falou que estava na academia pegando todos os pesos. Mas eu falei, cara, vai devagar, tá? Você vai viver 100 anos, cara. Você vai ter tempo para fazer de forma moderada. É importante, eu vou dividir isso com vocês. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem que ajude as pessoas, tá? A gente tem um propósito. Eu acho que o nosso propósito, eu converso isso com a minha esposa todos os dias. Eu acho que a gente descobriu o nosso propósito. Eu sei o seu e você sabe o meu. A gente nunca sabe o nosso propósito, né? A gente sabe o propósito dos outros, né? Mas o nosso propósito é realmente ajudar as pessoas, tá? Então, vocês que não tiveram câncer, se assistam. Eu falei com o Rafa, olha a sua vida como foi no passado, certo? Mapeia tudo isso para você não repetir a mesma coisa. Alguma coisa estava errada. A gente não foi concebido para ter câncer nessa idade. Câncer é uma doença de uma pessoa mais idosa, né? Que a gente vai chegar ainda nessa idade, mas não agora. Outra pergunta. O que significa para vocês serem parte do comitê de pacientes da Abrale? Aninha. Hoje, como coordenadora do comitê, para mim significa levar uma mensagem de esperança, a informação segura, para aqueles pacientes que muitas vezes estão lá no norte, nordeste, interior de São Paulo, que não têm as informações, que buscam em qualquer lugar. Então, eu acho que hoje temos inspirações e veículo de transmissão. Eu falo que eu acho que o meu propósito, um deles, né, a gente ressignifica quando a gente começa a ser diagnosticado com câncer, eu acho que é inspirar. Porque, através do meu vídeo, que passou e tem um pouquinho mais longo, eu consegui fazer com que pacientes perguntassem para médicos sobre a terapia CAR-T. Eu consegui fazer com que pacientes falassem para os médicos se não tinham direito e receberam o CAR-T. Infelizmente, uma delas veio a falecer, mas é a vontade de Deus, não é a nossa. Mas, como o marido dela falou para mim, ela vai ser sempre uma vitoriosa, porque você foi inspiração, ela batalhou e a gente conseguiu realizar o sonho dela, que era fazer o CAR-T. Então, acho que hoje, meu papel como coordenadora e dentro do comitê de paciente é ser inspiração, levar fé e esperança nos dias escuros. Bem, e o meu caminho foi o seguinte. No meu primeiro dia de quimioterapia, eu peguei meu teclado e comecei a cantar para todos aqueles pacientes que estavam ali. E aí, quando surgiu a Abrale, é como se a banda musical estivesse completa. Eu era somente um vocalista e tecladista. Hoje, a Abrale me fornece a bateria, o baixo, para que essa orquestra ajude a mais e mais gente. Porque naquele momento eu estava ajudando pessoas do hospital que eu tratava do câncer. E hoje não, com a Abrale, a gente consegue atingir o Brasil todo, quiçá o mundo, que tem paciente de Portugal, da Espanha, falando comigo, que viu o vídeo meu do Comitê de Pacientes Abrale, viu as lives e se inspira em mim. Paciente de Petrolina também, que se comunicou com a gente um dia desse e disse que conheceu através da Abrale. Então é isso, gente. Eu era um simples cantor e tecladista de hospital. E hoje eu tenho a orquestra chamada Abrale.
O Rafael é um sucesso mesmo, então vocês já perceberam, né? Gente, é importante, nós somos em 22 membros no Comitê de Pacientes Ativistas. Quanto? 27. Já? Já. 27. Todo dia tem um querendo entrar, eu já tenho 2 na fila. A gente não é muita coisa sozinho, tá? A gente é muito grato à Abrale, tá? Por conseguir fomentar tudo que a gente inspira. Tudo depende de pessoas. Eu falo que a minha médica, eu já devo ter falado isso um monte de vezes, né? Mas eu falo que a minha médica é uma das melhores médicas do mundo, eu sempre achei. E eu falava também que eu era um dos melhores pacientes do mundo, porque ela precisava de mim para ela ser boa, senão não toca, a banda não toca. Tá? Rafa e Aninha, qual é o seu papel como embaixadores na rede de apoio aos demais pacientes, como membros de uma ONG? Eu acho que hoje, primeiro, né, um cargo de muito respeito, muito honrada em poder ser embaixadora do Carticel, junto com o Rafa. Eu acho que é uma responsabilidade, mas a gente dá conta, né, Rafa? Eu acho que o nosso maior propósito é inspirar, de novo. É levar informação segura, é mostrar para os pacientes que, tudo bem, ainda é uma terapia que acomete só alguns tipos de câncer, mas levar a esperança para essas pessoas. No SUS ainda a gente não tem, mas, se Deus quiser, nós vamos lutar para isso chegar. Então, eu acho que ser membro de uma ONG, porque a gente não ia conseguir fazer sozinho. A gente precisa das farmacêuticas e a gente precisa da ONG. Então, a gente, com a nossa história, inspira, junto com a farmacêutica e junto com a ONG, para trabalhar no advocacy. Então, levar no advocacy, defender as políticas públicas, tentar colocar isso dentro, mostrar, né, que a terapia é um sucesso, que é cura, e para mais pacientes serem curados pelo mundo. Não falo só Brasil, é que o mundo afora já é um pouquinho mais avançado, o Brasil a gente está avançando. Então, eu acho que esse é o nosso papel, levar a nossa história junto com a facilitadora da farmacêutica e a ONG entrar com a advocacy junto com a gente para batalhas. Perfeito, de Aninha. acesso. Obrigado. Rafa. Bem, essa história de ser embaixador junto com a Aninha ainda nem caiu a ficha, né? Porque eu fiquei pensando, caramba, por que me escolheram, né? Aí vem a história de alguns pacientes que comentam comigo, escolheram você porque você tem um dom do sucesso na comunicação, né? Nessa questão da motivação. E a ONG é justamente aquilo que eu comentei aqui agora há pouco, da história da orquestra. Enquanto eu estou ali no front, levando informação aos pacientes, levando a meu testemunho, sendo o embaixador da causa, a ONG está por trás ali junto comigo, lutando, correndo atrás, para trazer isso para uma realidade, né? Que a gente sabe que nem todos ainda estão tendo esse acesso. E aí o papel da gente é levar a informação, né? Levar o testemunho da gente, que essa terapia ela realmente é real hoje em dia, né? Não é mais uma simples promessa, e sim uma coisa real. Porque eu digo que é real porque é o seguinte, eu cheguei aqui em São Paulo ano passado de cadeira de roda, sem respirar, tudo inchado, né? Então, minha expectativa de vida era de poucos dias e hoje eu estou aqui, como embaixador, junto com a Abrale, com os meus amigos, né? Fazendo essa força em prol dos pacientes com câncer no Brasil. Sucesso. Gente, é muito legal falar as coisas aqui, sabe? Nós somos os 3 primeiros pacientes no Brasil, um dos primeiros a fazer as terapias mais avançadas do mundo, tá? Graças a vocês, graças ao conhecimento, graças ao científico, aos médicos, aos enfermeiros. Eu esqueci de falar, mas a Maria, a Andréia, a doutora Regiane, parabéns, tá? A Natália, que conduziu o início. A gente começou a falar de advocacy aqui, mas a gente vai deixar advocacy para os universitários, tá? É por isso que ficou para o final. Outra perguntinha. Como veio o potencial de alcance de sua comunicação perante o público-alvo? Deixa eu pensar. Lugar de fala, tá, gente? Credibilidade. Nesse sentido, tá, Aninha? Eu acho que o lugar de fala é esse.
Muitas vezes as pessoas vão ler sobre CARTCEL e na inteligência artificial, na internet, está lá de uma forma, às vezes, muito difícil de se entender. E aí parece que é um monstro de 20 cabeças. E na hora que eles conversam com nós, pacientes, a gente consegue deixar de uma forma mais lúdica. Eu tento brincar na hora de explicar. Então, eu acho que a gente explicar para o paciente poder entender o que é a terapia de CARTCEL, para a gente poder mostrar o que é a terapia de CARTCEL. Todo mundo vai com muito medo, porque nós sabemos dos efeitos colaterais. Eu sou uma paciente que, quando estava fazendo, eu fui desenganada em um momento. O médico chegou a falar para a minha família para liberar a visita, porque não sabia se eu iria sair. E aí minha mãe olhou para o médico e falou: "O senhor tem fé?" Ele falou: "Eu tenho." Ela falou: "Eu também." "E você está vendo aquela porta que minha filha entrou andando e falando?" Ele falou: "Tô." Ela falou assim: "Ela vai sair andando e falando." E depois de uma longa jornada de UTI, eu saí andando e falando, com o hospital fazendo festa, porque eu internei em janeiro, então eu era a paciente mais grave do hospital. Entrei nas pequenas estatísticas e estou aqui para contar uma história que o caminho é difícil, então a gente pode mostrar a partir disso que a gente é a prova viva, que é possível, é uma terapia inovadora e a gente vence. Show. Ah. Bem, é como a Aninha falou, né? Nós hoje somos o Google de forma humana, né? Eu costumo dizer isso. Se quer pesquisar sobre CAR-T, consulta Ana Tonucci e Rafael Sucesso, que você vai ter vários depoimentos, testemunhos de como é o tratamento, de como é a questão da coleta dos linfócitos, como é a própria infusão, que no dia da infusão tinha umas 5 médicas ao meu redor e eu conversei, fiquei batendo papo sobre viagem, sobre coisa. Quando eu vi, a célula já estava dentro de mim, agindo com sucesso, aquela coisa toda. Então, é esse papel nosso, né, ser o Google humano para as pessoas que querem o além daquela informação da internet, sabe? Que a gente pesquisa lá o que é CAR-T, dá aquelas informações, a situação do pós, né, da síndrome de liberação de citocina, neurotoxicidade, etc. Mas nós dois é que somos o Google humano do que é isso. Então, é esse papel nosso, né, diante dessa questão do câncer de sangue, né, do linfoma, né, leucemia, mieloma, é levar essa informação a todo mundo. E eu sou eternamente grato a Deus e a todos que tiveram comigo naquele momento do CAR-T, né, no hospital, as enfermeiras, que depois eu pedi desculpa dos gritos que eu dei naquele momento meu de euforia, né, da síndrome de liberação de citocina, da confusão mental, de contar de 100 a 0 e se perder no 80 e não saber passar daquilo, né? De não saber escrever a frase. Isso, de não saber escrever a frase do cachorro lá, escrevi cachorro com X. Eu falei que eu era curada com dipirona. Pois é. Então, foram muitas confusões, mas no meio disso tudo, a confusão melhor foi o resultado, né, do CAR-T na gente. E a gente está aqui hoje sendo grato a tudo isso que a gente passou. E vamos continuar passando nosso testemunho a todo mundo aí. Muito bom, cara. Eu nem tenho muito a contribuir, vocês falaram tudo. A Aninha, depois do tratamento, já assisti algumas palestras dela, mas ela quis dar uma pisa numa galera lá no hospital. Depois do efeito, né? Eu fiquei muito agressiva. Eu tive um efeito muito brusco e eu não deixava ninguém que eu não conhecia chegar perto de mim. E eu entrei numa neura que eu queria só voltar para o setor de transplante de medula. Eu não queria ficar na UTI. Então, eu brigava com todo mundo que eu queria voltar para o setor de transplante. Eu não sei o que aconteceu nessa cabeça, e eu só sei dizer que eu falo assim, eles contam, eu falo que é mentira, porque eu não lembro. Então, o que eu não lembro, eu não fiz. Mas eu fiquei bem maluquinha mesmo. Eu pedi para ir para a casa do médico, falei, doutor, me leva para sua casa, eu lavo sua roupa, eu faço comida. Porque eu só queria sair dali. É surreal. São muitas experiências, né? Quando o Rafael fala do Google,
na realidade, nós somos formas assertivas de dar orientação e exemplos para os pacientes, porque a gente viveu muita coisa, sabe? A gente viveu muita coisa pesada, e as coisas certas a gente gosta de dividir para que as pessoas não passem as coisas pesadas, tá? Muito obrigado, tá, Rafa? Muito obrigado, Aninha. Como podem contribuir como facilitadores do acesso ao tratamento? Eu acho que Você ficou me olhando assim, eu achei que eu tinha repetido a mesma pergunta. Tá pensando. Eu acho que como facilitadores é justamente isso, a gente divulgar a terapia, mostrar que a terapia é de sucesso e que a gente pode alcançar mais número de pacientes, facilitar, acho que através da informação. Eu acho que esse é o nosso papel, porque o pessoal está começando a conhecer. Eu recebo muitas perguntas, às vezes, de pacientes de tumores sólidos, se ainda pode fazer CARTICEL, ou do SUS, e às vezes é triste falar que no SUS não tem, mas então a gente busca isso, acho que colaborar para mostrar as nossas histórias e inspirar cada vez mais para a gente conseguir esse acesso. Show. É justamente isso que a Aninha acabou de falar, né? A gente falar do passo a passo, né? Do início ao fim, e mostrar, né, de uma forma prática e também lúdica, tá, gente? Porque eu trabalhei muito essa parte lúdica, aquilo que a doutora Regiane falou, da polícia e do ladrão. Eu digo, vamos armar a polícia para pegar esses ladrãozinhos aí, né, esses danadinhos que estão causando essa bagunça toda no corpo da gente. Então, é mostrar de forma prática e clara às pessoas de como é o passo a passo do CAR-T, de tudo que a gente passou aqui, né? Graças a Deus e a toda... Eu quero agradecer também à equipe médica, enfermeiro, fisioterapeuta, que inclusive a minha físio do CAR-T do AC Camargo está ali, ó, que ela ficava todo dia, Rafael, faça assim, bora, eu só era o couro e o osso, isso aqui meu só era assim, ó, tão magro que eu estava. E eu lá, fazendo. Então, é demonstrar isso para os pacientes que estão passando por isso, mostrar como é o dia a dia disso. Obrigado, Rafa. Como a Aninha falou, nós somos em 27 pacientes. Em 2018, eu participei de um painel e tinha inclusive alguns amigos que já não estão com a gente mais aqui, né? A Amanda, a gente olha para ela todos os dias, eu e minha esposa, para o Jamerson, para o Chique Show. Olha só, o slogan dele era Chique Show, tá? Eu falei assim, nós fazemos parte do Comitê de Pacientes Ativistas da Abrale, tem um site, não posso nem falar muito, senão a Abrale fica até com ciúme de nós. A galera movimenta o Brasil inteiro, meu. A galera passa essa informação da tecnologia, do tratamento para o Brasil inteiro. Aí eu peguei e falei uma palavra, o seguinte, cara, a gente está em tratamento, a gente está sempre sorrindo, a gente tem tempo para ajudar as pessoas, então cola em nós. Eu falei isso em 2018, cola em nós, inventaram uma hashtag, cola em nós, que a gente vai atender vocês. Sempre foi uma mensagem, eu intervenho, tá na fala, porque eu faço parte do comitê, tá? E eu tenho muito orgulho de dividir isso com vocês, tá bom? Glauco. Nós vamos ter que passar para o próximo bloco, então super obrigada. Tá bom. Obrigada, pessoal. Fotinho. Tanto, né, que não queria sair. Vamos tirar uma fotinha aqui. Bom. Muito obrigada por compartilharem tantas mensagens e informações muito importantes. Então, agora nós vamos para a nossa última sessão da palestra, que vai abordar as barreiras de acesso à terapia CAR-T para o paciente elegível. Então, para mediar essa sessão, eu convido o Thiago Farina para subir ao palco. O Thiago é conselheiro de advocacy, ativista em políticas públicas de saúde e host do podcast Idealismo Prático. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigada. Eu convido também a Marta Oliveira. Ela é médica com sólida trajetória em gestão de saúde, foi diretora da ANS e CEO da ANRAP,
Atualmente lidera a Laço Saúde, com foco em inovação e envelhecimento humano, a área que possui doutorado pela UERJ. Muito obrigada, doutora Marta. Eu convido também o Bruno Abreu, que é advogado, especialista em regulação econômica, com 14 anos de experiência na CEMED, desde 2014, atua na Sindusfarma como diretor de mercado e assuntos jurídicos, e é diretor adjunto da Consaúde. Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Sabe que é um desafio mediar mesas assim de temas que suscitam na gente assim aqueles sentimentos mais primitivos, assim, sabe? E que a gente tem assim muita indignação e, enfim, vontade de desabafar a respeito. E eu até criei um podcast justamente porque no podcast tem 2 horas para ficar falando 3 horas. Você faz o tempo que você quiser. E ali você pode falar o que você quiser, o tempo que você quiser, e desabafar o quanto você quiser. Aqui, o que eu vou fazer? Né? Eu, obviamente que vou tentar fazer o melhor possível essa função de mediador. Mas eu quero tentar dividir em 3 atos para a gente poder conversar, aprender mutuamente e buscar caminhos para a gente superar os desafios que todos sabem que, né, a gente viu aqui nas mesas anteriores. O primeiro bloco, acho que o primeiro ato aqui, eu queria discutir um pouquinho do cenário atual, né? Quero trazer o Bruno, sobretudo, para a gente discutir um pouco do cenário atual. Depois, um segundo ato, o papel do regulador e como é que a gente pode enxergar o processo de tomada de decisão para ajudar a gente a melhorar a política pública. E o terceiro ato, os próximos passos. O que a gente, na prática, pode fazer. Acho que cada um no seu papel, ou eventualmente com propostas e soluções para a gente poder avançar. Então, pensando no cenário atual, Bruno, a gente já ouviu aqui que existem desafios para o paciente elegível, né, ao CAR-T ter acesso à terapia. E a gente tem um sistema, né, no mínimo ali meio dual, assim, né, que às vezes eu enxergo um pouco como um sistema de castas sanitárias. Você tem o sistema público, você tem o sistema privado, você tem quem tem muito dinheiro, e eventualmente consegue até custear do próprio bolso. E cada um desses sistemas, ou subsistemas, como preferirem, tem os seus próprios desafios. E eu queria te ouvir, assim, como é que está hoje essa questão do acesso do paciente, tanto no sistema público, como no sistema privado, né? E a gente já viu que, como foi falado pela Andréia na primeira mesa, que a primeira pergunta dos pacientes é: vai ser coberto, né? Vai ser autorizado? Queria te ouvir um pouco sobre esse cenário atual. Bom, obrigado, Thiago. Bom dia a todos. É difícil um burocrata, né? Porque eu sou advogado, ex-CEMED, hoje trabalho no Sindusfarma, falar depois do depoimento, né, de pacientes da Ana, do Rafael. É bastante complicado, porque na minha cabeça e na cabeça da indústria farmacêutica que visa lucro, está sempre o paciente na ponta, né? Então, isso é uma questão que eu sempre gosto de falar, porque a gente trabalha pelo paciente no fim do dia. O cenário ele é bastante complicado. Nós somos um país que tem um subfinanciamento da saúde, né? Isso é claro. As tecnologias em saúde, querendo ou não, elas custam mais caro, elas vêm com preços maiores, mas o olhar é sempre muito atravessado, porque você cura um paciente, você salva uma vida e tira ele de, às vezes, tratamentos paliativos que são muito mais caros no fim do dia. Então, a gente não tem o olhar da farmacoeconomia, né? De como que você consegue incorporar um produto e vai tirar um paciente de um sistema de saúde que gera muitos gastos. Não é só o preço do produto, é o preço da internação, é o preço dele não estar gerando, deixando de trabalhar, não está gerando lucros para a economia, enfim. O olhar ele tem que ser 360 graus, e a gente não consegue ter isso no Brasil. A tecnologia é cara. A medicina hoje é personalizada, né? Quando você vê uma tecnologia dessa, você pega o material genético do paciente, mistura com medicamento base lá fora,
volta com isso e coloca no paciente. O que significa isso? Um número de pacientes muito pequenos e uma pesquisa para descobrir essa tecnologia muito cara. Obviamente, o preço não vai ser barato, né? Mas o preço do medicamento, de novo, ele não pode ser visto simplesmente de forma isolada. A gente tem que ver o custo que a gente tirou, primeiro, de salvar a vida do paciente. Isso é um custo que a gente não tem preço, né? A gente não consegue monetarizar isso. Mas a gente tirou esse paciente de um ciclo de internação, um ciclo de sofrimento, um ciclo dele não ter uma vida própria, que também são poucos mensuráveis, alguns mensuráveis, outros pouco mensuráveis, que a gente tem que colocar no fim do dia como custo. E aí a gente enfrenta algumas situações onde você tem agências reguladoras tentando burlar a lei, né? Porque, no fim do dia, um tratamento CAR-T-cell, ele é registrado como medicamento. Aí vem uma agência reguladora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e fala que não, que é um procedimento, e que não é medicamento, e tem que passar por um procedimento de incorporação. Sendo que todos os oncológicos que são infusionais, eles já estão incorporados por lei. A discussão é mudar a lei. A gente quer fazer essa discussão, é uma discussão legislativa. Agora, não pode uma decisão de uma agência reguladora, de uma diretoria, que não passou simplesmente por análise de regulatória, né, discussão com a sociedade, falar que aquilo não é medicamento. Sendo que quem diz o que é ou não medicamento é a Anvisa, né? Então, a gente está, como entidade, a gente judicializou, né? O Sindusfarma judicializou isso. Aí vocês ganharam e não ganharam, né? Explica isso, como é que é. A gente tem uma liminar, mas ela não é respeitada. Como pode, cara? Como pode? Já pediu até prisão de dirigentes, mas assim, ela não é respeitada. A gente tem uma liminar, a gente tem um parecer da Anvisa e uma decisão posterior da Anvisa que mudou uma regulação dizendo que são medicamentos, não são procedimentos. O simples fato de chamar terapia avançada não quer dizer que não seja medicamento. Então, agora chamam, né, pela nova resolução, medicamentos de terapia avançada. E a discussão no judiciário queria estender isso para biológicos, falando que medicamentos biológicos também não eram medicamentos, porque eles só eram chamados biológicos, que eles eram também procedimentos. Então, a gente, assim, tem uma discussão muito grande, a gente enfrenta isso, e, assim, é uma briga judiciária longa, e a gente tem, né, em defesa do setor, né, e da legislação posta, de que os pacientes, que são quem a gente quer proteger, eles têm direito a esse tratamento no fim do dia, porque são medicamentos. E eles estão incorporados automaticamente. Essa é a questão. Eu fico sempre muito preocupado quando as respostas dos tomadores de decisão não dão a resposta que a sociedade precisa, sabe? Por exemplo, essa situação em que você entrou com uma ação, conseguiu uma liminar, o judiciário disse que, de fato, não foi adequado o que aconteceu, mas isso não tem resultado nenhum para a sociedade, assim, né? Tá uma coisa num limbo. E aí, Marta, você foi por muito tempo diretora da INS, a gente teve muito contato na época, principalmente quando os antineoplásicos orais estavam entrando no rol, e era muito legal, assim, discutir com a Marta, assim, né? A Marta sempre foi muito acessível, né? A gente tinha reuniões e mais reuniões, conversava, a gente discordava, mas a gente se respeitava e dialogava, assim, ia tentando mudar de opinião, né? Sempre é um diálogo disposto a mudar de opinião. E eu tenho visto, por exemplo, eu acho que a INS tem todo o direito, até como entendendo ali a necessidade de pensar. A INS não existe para fazer tudo que é necessário para o beneficiário, ela existe para defender o interesse público. O interesse público é atender o beneficiário adequadamente, mas também proteger que o sistema não quebre, né? Isso é também defender o beneficiário. Então, ela tem esse papel difícil de harmonizar tudo. Agora, eu acho que ela tem todo o direito de... E eu também até concordo com isso, de que terapias complexas precisam ter uma avaliação, né, adequada, razoável, não pode ser uma coisa assim aleatória.
tem que ter um olhar cuidadoso, pensar como é que vai ser a questão do preço, como é que vai ser essa forma de pagamento, se vai ter risco compartilhado, se não vai ter. É um desafio que eu acho que ela precisa enfrentar. Mas a partir do momento que começa também a relativizar normativos e, né, de repente, fazer o que deveria ser uma discussão legal, ou mesmo, por uma resolução normativa, fazer uma nota técnica, né, eu achei muito estranho, assim. E aí você começa a ver também, o judiciário dá uma decisão, essa decisão não é cumprida, a coisa fica por isso mesmo. E aí, para complementar, tem até uma lei que diz que tudo aquilo que tem corporação e uma agência de renome internacional tem cobertura obrigatória. A gente pode gostar ou não gostar dessa lei, mas ela existe, ela não está sendo cumprida, né? Eu tentei até obter via lei de acesso à informação como é que está para regulamentar essa lei. A INS joga para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde joga para a INS. Cara, fica um para lá e para cá. Eu até fiz uma pergunta recente para Casa Civil da Presidência da República, em algum momento alguém falou assim, não, acho que é o presidente da República que tem que regulamentar isso aí. Aí eu fiz uma pergunta, né? E eles falaram assim, olha, não tem nada aqui. E a AGU falou assim, não tem nada aqui, mas realmente encaminhe para a chefia de gabinete. E aí eu até ontem estava estudando falei, cara, eu fiz essa pergunta em fevereiro, então já deve ter uma resposta. Mandei ontem uma nova pergunta para ver assim, se alguém já fez alguma coisa. Cara, eu não vou ficar surpreso se ninguém fez nada, sabe? A gente não está... Você não sente assim que antes você tinha uma resposta regulatória um pouco mais coerente, né? Você seguia mais as normas do jeito que tinha que seguir? Não sei, como é que você vê o papel da INS hoje, né? Você que viveu uma experiência, uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? Conhece muito bem o regimento interno da INS, como é que você entende aí o papel do regulador hoje, nesse aspecto, sobretudo em relação ao CARTI? Bom dia, gente. Olha a situação que o Tiago me coloca agora, né? Ele sabe que pode. Bom, primeiro agradecer por estar aqui. É sempre super bom estar com vocês aqui de novo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho o que passa na mente do burocrata para a gente chegar no dia de hoje, porque eu acho que esse caminho é até importante para depois a gente responder a pergunta 3. O que a gente faz agora? Que é o importante, né? O que a gente faz agora? Então, a primeira coisa é, quando se olha... E aí, gente, só um disclaimer aí. Eu saí da agência já tem 8 anos, tá? Ufa! Então, eu estou falando no meu CPF, que eu acho que é isso que importa. Mas vamos lá. Então, assim, quando a gente olha para uma tecnologia nova, a primeira coisa que passa na cabeça não é a tecnologia nova, é o que vai acontecer com ela daqui a 2 anos, 3 anos, porque o imponderável ele é muito mais importante do que o que está acontecendo agora, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque para as terapias avançadas, personalizadas, o que a gente quiser chamar, o imponderável é o infinito. A gente não tem a menor ideia do que vai ser nesse mundo, né? E aí é que assusta, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, hoje eu tenho o CARTI, uma tecnologia, né, para 6 doenças. Estou chutando, tá, gente? Porque eu já me perdi nesses números, vocês sabem isso mais do que eu. Lindo! Eu conseguiria fazer um cálculo atorial, conseguiria saber quantas pessoas tem ali dentro, conseguiria saber o tamanho do volume de dinheiro e do volume do impacto que eu vou ter no setor, tá? Quando a gente olha para isso e a gente vê que, por exemplo, está se estudando anemia falciforme, a gente fala, caramba! Imagine eu pagar 6 milhões, 10 milhões para 50% da população brasileira. Então, só para a gente entender o que assusta, tá? É isso que assusta. Então, esse cenário do que é o futuro, ele é um futuro que eu não consigo concretizar, eu não consigo ter na minha mão. Então, isso a gente tem que ter na mente, e esse é um ponto que eu quero trazer depois. O que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer, né? A segunda coisa é pensar que a gente está num lugar onde o câncer, além de ter se tornado uma doença crônica, então, que bom, né? Ele não é mais uma doença que eu tenho, daqui a 2 anos eu morro, não é isso. Ele virou uma doença crônica, igual hipertensão, igual diabetes, onde a gente vai ter que conviver com mais uma doença crônica na população. A gente está num movimento muito acelerado de envelhecimento.
né? Em 50 anos, a gente vai sair de 7% de idosos na população para 28%. Né? O que acontece? Por que isso é importante? Porque eu, nesse momento, estou num cenário onde o câncer ele aumenta ao mesmo tempo incidência e prevalência. Poucas vezes na história a gente viu alguma doença aumentar ao mesmo tempo incidência e prevalência. Então, eu aumento incidência porque eu tenho muito mais gente tendo, e eu aumento prevalência porque virou uma doença crônica e eu não morro mais. Então, eu estou só construindo o cenário do que o burocrata está lá vendo, né? Eu estou vendo esse cenário. E aí, o que a gente faz com a tal da sustentabilidade? Porque não adianta nada eu falar, não, ok, está coberto, mas metade das operadoras quebram e, em vez de ter 25% da população coberta, eu vou ter 10%. E eu estou empurrando todo esse problema para o Sistema Único de Saúde. Então, esse é o cenário, tá bom? Esse é o cenário. Eu concordo com a forma como a ANS fez? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo errado, Titi, tudo errado. Como eu faria? Eu dialogaria com a sustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade é um instrumento que está na mão da ANS. Então, eu faria diferente. Não quer dizer que, nesse primeiro momento, talvez a gente tivesse cobertura para qualquer coisa automaticamente incluída, já que eu estou dialogando com a sustentabilidade. Por que eu estou falando isso? Vou trazer duas coisas aí que vocês já falaram aqui. A primeira, falar 3. Uma, hoje, a judicialização muito mais atrapalha do que ajuda. Porque a quantidade de péssimas indicações que a gente está tendo pro CAR-T, por exemplo, faz com que eu tenha um alto custo com péssimo resultado. Quando a gente for rodar um estudo sobre a eficácia, eficiência e efetividade da tecnologia, ela vai estar lá embaixo por causa desse mau uso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ninguém olha para a jornada e não olha mesmo. Por quê? 1000 explicações, não que eu concorde com elas, tá? Mas as explicações são, eu tenho um turn de 2 anos, então o paciente fica numa operadora, dali a 2 anos ele está em outra, eu não consigo enxergar a jornada. Eu não tenho dado, não tem mesmo, a gente é um país sem dado, gente, cheio de dado e não tem dado para construir jornada, então está errado? Está errado. Eu estou olhando o custo unitário, em vez de eu olhar o custo da jornada do paciente. Né? E a última coisa é que a gente não sabe de verdade, até pela tecnologia ser nova, quais vão ser as reincidências que a gente vai ter com relação a isso. Né? Eu vou ter que fazer CAR-T de novo num paciente que já fez uma vez? Ninguém sabe responder essa pergunta. Então, a gente está dentro de um cenário, gente, que para o burocrata é o pior cenário possível. Tá? Então, eu coloquei aqui um pouquinho o cenário para a gente poder chegar na última pergunta. Ok, com esse desenho aí todo melado, o que a gente faz com isso para sair do outro lado? Acho muito legal você trazer assim, essa visão do burocrata, porque, de fato, a gente tem que, como tudo, assim, né? Acho que o burocrata tem que também calçar ali os sapatos do paciente, o paciente tem que calçar, a sociedade tem que calçar os sapatos do burocrata, porque tudo ali, uma ação gera uma reação e a gente não sabe qual vai ser a consequência daquilo, e a gente quer um sistema sustentável. Agora, você pode ter ações virtuosas ou não, né, do burocrata. E eu acho que o que você traz é a forma como foi enfrentado o problema, não é uma forma que você olha e fala assim, cara, para em pé. Não para em pé. Você teria outras formas, por exemplo, de dialogar. E aí, assim, a gente tem vários canais de diálogo, até oficiais da ANS. Você tem, por exemplo, a Câmara de Saúde Suplementar, você tem... Agora você tem até mecanismos para isso, sandbox regulatório, né, que é fazer meio que um protótipo. Vamos testar alguma coisa ali, num nicho pequeno, para a gente ir vendo como é que aquilo está acontecendo. Você tem no próprio CoSaúde, que faz a avaliação de tecnologias, você tem a possibilidade de se criar grupos de trabalho para isso acontecer. A gente fez vários grupos de trabalho na sua época. Vamos sentar e realmente conversar. Mas assim, avançar não é aquela, vamos fazer um grupo de trabalho para não sair nada, é para sair alguma coisa, vamos sair do ponto A para o ponto B, né? E eu acho que isso, eu estou sentindo um pouco de falta dessa virtuosidade. A sensação que eu tenho é que, assim, fizeram uma nota técnica, o problema é resolvido. Não, o problema não está resolvido. Assim, você
de repente deu uma protegida para uma coisa que você estava com medo, mas assim, o problema não está resolvido, o problema tem que evoluir. Parou, eu não vi mais nada em relação a esse aspecto. E aí, Bruno, acho que já indo para uma ida mais... Já indo para um caminho mais de proposição, né? O que, assim, pensando em próximos passos, né? O que você, sei lá, como no seu papel ali como Sindusfarma, eu sei que agora, por exemplo, a indústria já está mais presente também ali na Câmara de Saúde Suplementar, na própria CoSaúde. Como é que você vê ali os próximos passos, até para forçar esse avanço, né? Como é que a gente pode induzir a própria agência reguladora, que tem uma nova diretoria? Queria que também você falasse um pouco sobre esse cenário, né? Que caminho que a gente vê agora para poder evoluir? Porque o ano passado a gente teve uma discussão aqui e nada, assim, absolutamente nada que eu tenha visto evoluiu. Assim, a gente está com o mesmo problema da ação praticamente, a gente está com tudo igual, assim, né? A gente não evoluiu nada. Né? A liminar nem foi analisada ainda. Exato. A gente está 1 ano depois e a gente está com o mesmo problema. Não, é só resgatar algumas coisas antes da proposição. A judicialização não é saudável para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que aposta numa judicialização como modelo de negócio, ela está fadada ao fracasso, né? Porque a judicialização ela não tem previsibilidade nem segurança jurídica, né? Então, o que a gente quer? E a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, a gente quer previsibilidade e segurança jurídica, né? Uma questão bastante relevante para a gente, e como Sindusfarma a gente levanta essa discussão, é fazer a discussão com os atores envolvidos, com o gestor, a ANS, com o Ministério da Saúde, com as indústrias associadas, etc. Por exemplo, com a CNI, né? A CNI tem assento lá no CoSaúde e vota contra a incorporação de produtos para economizar, no fim do dia, o custo do plano de saúde para as indústrias, né? Então, a gente tem uma briga, inclusive, interna. A Confederação Nacional da Indústria protege os planos de saúde, não defende, eventualmente, as indústrias. Então, a gente tem, assim, o que falta fazer? Uma discussão 360 graus, sem preconceitos, com os atores que são importantes nessa, né, que têm poder de decisão, que são os gestores, quem vai colocar tecnologia na saúde, que são as indústrias, etc., de forma clara. No fim do dia, o que acontece do problema de não se discutir? Né? A gente teve aí os temas 6 e 1, 2, 3, 4 e o 500 do STF, que meio que arredondaram, mas não limitaram a judicialização. A judicialização ela está ali no fim do dia. No fim do dia, gente, o paciente ele não pode sofrer. No fim do dia, o paciente tem que ter a tecnologia à sua disposição. Então, a gente precisa discutir como financiar. É caro a tecnologia? É. Precisa de uma segunda dose de CAR-T? Isso é compartilhamento de risco. A segunda dose tem que ser ao custo do produtor, que prometeu que na primeira dose ele seria eficaz. Tem que ter marcadores. Agora, o Brasil é um país continental, a gente tem um sistema de saúde excelente, o SUS é excelente, mas a gente tem ele muito desigual no país. A gente precisa ter centros que marquem e controlem a eficácia daquele medicamento. E o pagamento é de acordo com a eficácia. Isso é o compartilhamento de risco. Essa discussão está muito atrasada no Brasil. Muito. É isso que a gente tem que discutir, é isso que a gente tem que fazer. E não é assim, vai precisar de uma segunda dose? O plano paga. Não. Eu prometi que era uma dose, eu pago a segunda dose. Essa é a questão. A gente tem que colocar isso em protocolos. E a gente não... falando em protocolos, só para terminar, a gente não respeita protocolos. A gente tem protocolos de uso de medicamentos e a judicialização está fora do protocolo. O Brasil ele precisa aprender, o judiciário, o paciente e o gestor, que o protocolo ele é fechado. Essa terapia celular falhou, né? O medicamento mais caro do Brasil falhou, 16 milhões. Quando você olha, foram 2 pessoas que estavam fora do protocolo. Então, o protocolo ele existe por uma razão, porque ele vem do estudo clínico
ou de alguns estudos clínicos, e eles moldaram o uso daquele medicamento. Deu um CAR-T para o paciente que não... Conclusão aí, que a gente está... Desculpa. Eu viajo muito. Desculpa eu. Deu né, o paciente que usou CAR-T não deu certo. Ele estava no protocolo? Não. Provavelmente não estava. Marta, para arrematar, eu queria que você, na sua fala, também falasse um pouco assim, quem que vai liderar isso regimentalmente na INS? É com o presidente que para quem a gente liga? É para o presidente, é para o diretor da DIPRO, né? E como é que a gente resolve também esse negócio do protocolo? Bem sucintamente aí para a gente... Se eu te disser que não vai ser dentro da INS, você me mata? E aí, 2 minutinhos, um minutinho e meio, tá? Só para... Essa é a minha proposta. A gente vai ter que levar coisas lá para dentro. Não vai sair de lá de dentro. E aí, neste lugar aqui, né, o movimento ele pode ser muito bacana para isso. O que eu acho que a gente precisa levar lá para dentro? Tá? Primeiro, um método de como se avalia a tecnologia dentro dessa nova realidade. Não é mais uma TS de saúde populacional igual a gente fazia mês passado. É outra coisa. Então, bora juntos aí no TJCC tentar fazer alguma coisa nesse sentido? 2. O que é o futuro dessa tecnologia que a gente está falando? Então, juntar todas as indústrias e falar qual é o teu portfólio, o que está para sair, o que vão ser os próximos 5, 10, 15 anos. Já tem isso, gente. A gente já tem como mostrar isso. Terceiro, ninguém consegue calcular a jornada lá dentro, mas aqui fora a gente consegue. Bora calcular a jornada, vamos levar lá para dentro. Não vai sair de lá. A gente vai ter que fazer aqui fora e levar lá para dentro. A gente vai ter que gravar um podcast de 2 horas depois para continuar isso aqui. Jéssica, obrigado. Pessoal, muito obrigada. Eu vou pedir para vocês permanecerem para a gente tirar uma fotinho. Queria agradecer imensamente. Nós não temos mais tempo, mas é sempre uma discussão fantástica escutar desde a linha do cuidado os nossos pacientes e escutar um pouco de como nós podemos transformar esse processo e essa jornada do paciente muito mais justa, rápida e que nós tenhamos aí as eficácias clínicas baseadas sempre no acesso mais rápido possível. Vou deixar um QR Code aqui para vocês avaliarem o nosso simpósio, a nossa atividade de hoje e para trazerem, né, qualquer... aqui, um pouquinho maior, qualquer outra sugestão de tema. Então, super obrigada. Queria chamar todos os palestrantes aqui ao palco para nós tirarmos uma foto juntos e encerrarmos. Obrigada.